Chegará o dia que alguém vai olhar para você pela última vez, sem saber que era a última vez. O último batimento acontece. Uma fração de segundo antes havia som, movimento e pensamentos. Agora, silêncio. O coração para. Os pulmões não se movem mais e, pela primeira vez desde o seu nascimento, seu corpo não responde. Mas aqui está a pergunta que ninguém consegue evitar. O que acontece nos segundos depois que morremos? Escuridão? Consciência? Ou algo que desafia tudo o que entendemos como realidade? Durante toda a história, a humanidade tentou enxergar além desse limite invisível. Reis temeram esse momento, filósofos debateram, cientistas investigaram, profetas escreveram sobre ele. Porque existe algo profundamente inquietante na morte. Ela é o único destino absolutamente certo para todos nós. Não importa a riqueza, poder, fama, todos cruzaremos essa fronteira. Mas o que existe do outro lado? Por alguns segundos após a morte clínica, algo curioso acontece. Estudos modernos sugerem que o cérebro pode permanecer ativo por um breve período, uma última onda elétrica, como se o organismo inteiro percebesse que está se despedindo. Alguns pesquisadores descrevem esse fenômeno como uma explosão de atividade neural mais intensa do que muitos momentos da própria vida. Seria apenas um reflexo biológico ou o início de uma transição que ainda não compreendemos. Ninguém sabe ao certo. E talvez seja exatamente esse mistério que torna tudo ainda mais perturbador. Relatos de experiências de quase morte aparecem em todas as partes do mundo. Pessoas que foram declaradas clinicamente mortas, mas retornaram. E muitas delas contam histórias surpreendentemente semelhantes. Uma sensação de paz indescritível, como se todo o medo tivesse sido arrancado, como se o peso da existência simplesmente desaparecesse. Alguns dizem ter visto o próprio corpo de fora, outros descrevem a impressão de estar atravessando um caminho, às vezes um túnel, em direção a uma luz impossível de explicar. Uma luz que não fere os olhos, uma luz que parece viva. Seriam projeções da mente? Memórias se dissolvendo? Ou vislumbres de algo eterno? A ciência ainda procura respostas, mas muito antes dos laboratórios existirem, esse tema já era descrito nas Escrituras. A Bíblia fala da morte não como um ponto final, mas como uma passagem, um momento de separação entre o que é temporário e o que é eterno. Em um de seus relatos mais conhecidos, um homem chamado Lázaro morreu. Dias se passaram, o luto tomou conta, a esperança parecia enterrada junto com ele, até que algo aconteceu, algo que ninguém ali jamais esqueceria. Quando tudo parecia irreversível, a vida voltou. O impossível interrompeu o inevitável. E naquele instante, uma mensagem ecoou através dos séculos. A morte não tem a palavra final. Mas nem todas as descrições bíblicas são sobre retorno. Algumas são visões, revelações, promessas, a esperança de um lugar sem dor, sem lágrimas, sem despedidas, um reino onde a própria morte deixará de existir. Pareceria apenas poesia se não fosse a convicção inabalável que sustentou gerações inteiras, mesmo diante da perseguição, do sofrimento e da própria execução. O que essas pessoas viram com tanta clareza que o medo da morte perdeu o poder sobre elas. Talvez o maior desconforto não esteja na morte em si, mas na pergunta que ela traz. Estamos preparados? Vivemos como se esse dia estivesse sempre distante, como se fosse um evento reservado apenas aos outros. Mas a verdade é mais silenciosa e muito mais próxima. A morte não avisa quando virá, não negocia, não espera planos serem concluídos. E justamente por isso,
ela nos obriga a encarar outra pergunta ainda mais profunda. O que realmente significa viver? Se a vida termina em um instante, então cada instante carrega um peso eterno. Cada escolha, cada palavra, cada ato de amor ou de indiferença. Talvez pensar na morte não seja um convite ao medo, mas um chamado à consciência. Um lembrete de que nosso tempo é finito, mas nosso impacto pode não ser. E se a morte não for uma parede, mas uma porta, uma passagem que todos atravessaremos? Para alguns, essa ideia assusta, para outros, traz esperança. Mas, independentemente do que existe além, uma verdade permanece. O modo como vivemos hoje ecoa na eternidade. No fim, talvez a morte revele algo que passamos a vida inteira tentando ignorar. Nunca tivemos controle absoluto. E talvez nunca tenha sido sobre ter controle. Talvez tenha sido sobre fé, sobre propósito, sobre quem nos tornamos enquanto o tempo ainda corria. Porque quando o último segundo chegar, não será o quanto acumulamos que importará, mas o que fizemos com o tempo que nos foi dado. Então, antes que esse dia, desconhecido, mas inevitável, chegue, vale a pergunta: se hoje fosse seu último amanhecer, sua vida contaria a história que você gostaria de deixar? Ou ainda há algo que precisa ser vivido, perdoado, transformado? A morte continua sendo um dos maiores mistérios da existência, mas talvez o verdadeiro mistério seja a própria vida e o fato extraordinário de que, neste exato momento, você ainda tem tempo. Tempo para mudar caminhos, tempo para recomeçar, tempo para viver com intenção. Porque enquanto há vida, há esperança. E talvez pensar sobre o fim seja exatamente o que nos ensina a viver de verdade.